Bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Daniel. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus! Hoje nós vamos ler Daniel 7. Glória a Deus! Vamos lá? Daniel 7. O sonho sobre os 4 animais. No primeiro ano do reinado de Belsazar, o rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões que passaram diante dos seus olhos. Quando ele estava deitado na sua cama, logo depois escreveu sobre o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. Daniel disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão. Ele tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas, e ele foi levado da terra e posto em pé, para que andasse como um homem, e foi dada a ele uma mente humana. A seguir apareceu o segundo animal, semelhante ao urso, o qual levantou um dos seus lados. A seguir apareceu o segundo animal, semelhante ao urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levante-se e devore muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis que apareceu um outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Este animal tinha também 4 cabeças e lhe foi dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e apareceu o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés que sobravam. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Tinha 10 chifres, e quando eu observava o chifre, enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que deste chifre havia olho como olhos de humano, uma boca que falava com arrogância. A visão de Deus. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. A sua roupa era branca como a neve, os seus cabelos eram como a lampura, e o seu trono era como um fogo. As rodas do trono eram fogo ardente, um rio do fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal, e foram abertos os livros. Continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto. O seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, lhe foi tirado o domínio, mas lhe foi dada a prolongação da vida por um prazo e tempo. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que com a nuvem do céu, quando alguém, como o filho do homem, ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é o domínio eterno, e que não passará. O seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei alarmado, e as visões passaram diante dos meus olhos e me perturbaram. Então me dirigi a um dos que estavam ali perto e pedi a verdade a respeito de tudo isso. Ele falou comigo e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4, serão 4 reis que se levantarão na terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal
Ele era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas as garras eram de bronze, que devorava e fazia pedaços, e pisava os pés dos que sobravam. E também quis saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça, e do outro chifre que subiu diante do qual caíram os chifres, ou seja, aquele chifre que tinha olho, uma boca, que falava com arrogância e que parecia mais forte do que os outros chifres. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra para os outros santos e estava vencendo, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra e pisará com os pés, e fará em pedaços os 10 chifres correspondentes aos 10 reis, que se levantaram daquele reino. Depois dele se levantará outro rei, e será diferente dos primeiros, e derrotará os 3 reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo, e tentará mudar os tempos e a lei. Os santos serão entregues nas mãos deles, por um tempo, tempos e metade de um tempo, mas depois será instalada a sessão do tribunal, para lhe tirar o domínio e destruir e consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos, o Altíssimo. Do seu reino será um reino, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Aqui termina a explicação. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas eu guardei essas coisas em meu coração. Eu quero ler só o último parágrafo de novo, para a gente entender o nível da revelação de Daniel. O nível. Aqui termina a explicação. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas eu guardei essas coisas no meu coração. Que coisas são essas? Que coisas são essas, gente? O que Daniel teve a visão do que há de por vir? É tão forte, Daniel era tão sábio. Deus, ele entrega a sabedoria do céu àqueles que são sábios nessa terra, os sábios diante do Senhor. Sabe o que Deus deu para ele? A visão do que vai acontecer, do que ainda irá de por vir. Já ele começa a discorrer nos próximos capítulos, né? Algumas situações que chegam a gente a entender que tudo vai girar em torno do Apocalipse. Inclusive, ele tem a visão das 7 semanas. Estava vendo aqui, daqui 2 capítulos, é o capítulo 9. E nós já estamos nessa semana. Não, a gente está na 69. Como assim semanas? Na verdade, são tempos, né? São tempos que serão marcados. Nós já estamos no último tempo. Por isso que as pessoas deixam claro que os estudiosos, que Jesus está voltando. Ele está voltando e ele vai mudar a nossa história de uma vez por todas. Quando Jesus veio, o tempo político estava um caos. Então eles tinham a certeza de que Jesus viria para poder resolver a questão política. Por quê? Porque todas as vezes em que Deus manifestou na terra, né, para salvar o povo de Israel, sempre foi por meio de uma situação política, de um rei, de um guerreiro, de um soldado. Você vê, Davi, ele era o rei. Então, sempre foi assim. Então, quando Jesus veio e Israel ele estava submetido ao Império Romano, eles tinham certeza absoluta de que Jesus iria lá na alta cúpula de Roma e ia resolver todas as demandas políticas. E não foi assim. E agora, nós estamos vivendo um caos político. Um caos. Se você entra ali no Congresso, você fala assim, não, eu não acredito. Primeiro, eu não acredito que isso está em pauta. Depois, eu não acredito que eles estão discutindo isso. E terceiro, eu não acredito que eles estão votando isso. Não é assim? Quando a gente vê aquelas leis, algumas decisões, inclusive do judiciário, a gente olha assim e fala, eu não acredito. Eu não acredito que eles estão
votando desse jeito, nessa decisão judicial. A gente não acredita, a gente não tem acreditado. A gente tem vivido absurdos jurídicos, absurdos legislativos, né? Absurdos. Então a sensação que a gente tem é que vai vir um que vai nos salvar na política. Só que eu vou contar uma coisa para vocês, não vai ser assim. Não vai ser. Jesus já deixou claro que não vai ser assim. E ele já veio trazendo um prenúncio daquilo que vai acontecer quando ele veio. A terra, gente, ela vai ficar um caos, do jeito que tá piorando. E os remanescentes, né, que somos nós em nome de Jesus, nós vamos para Cristo e aqui vai continuar um caos. Aí tem as teorias de que a igreja sobe antes, a igreja sobe depois. Minha filha, eu tenho várias, toda hora a gente muda de opinião. Às vezes a gente acha que passa pelo Apocalipse, a igreja depois. Inclusive, às vezes a gente acha que vai antes. Enfim, só sei de uma coisa, porque a Bíblia deixa aberto. A Bíblia não deixa claro se a igreja de fato sobe antes ou se a igreja passa pela grande tribulação. E vocês podem ter certeza absoluta que a Bíblia também já deixa claro isso fica claro, que a grande tribulação vai ser da política. E assim, não achem vocês que para essa terra vai ter esperança. Vai ter uma decisão justa, vai ter uma esperança, não vai. Mas a nossa esperança está no Deus da nossa salvação. Por isso que dentro da sua casa você precisa trazer um ambiente de adoração. Você precisa trazer um ambiente leve. Poliana, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a essas decisões estranhas, mesmo em meio a essa sociedade caída, nós precisamos levantar o nome de Jesus. Agora, mais do que nunca, não dá para ficar no meio termo, não dá para ficar em cima do muro. Não dá para ficar um pouco cá, um pouco lá, um pouco apaixonada pelas coisas desse mundo, um pouco amando Jesus. Ou você se entrega enlouquecidamente pela presença de Deus, ou você não vai conseguir subsistir, porque o mundo vai te engolir. A nossa expectativa, ela não vem de coisas humanas. Eu quero que o teu coração, a tua mente, o teu entendimento, ele venha do que vem do alto. Acredita em você. Tudo que vem deste mundo, ele inclina para o mundo caído. Tudo. A gente precisa, na verdade, querer amar o Senhor. Daniel, hoje, que a gente leu o capítulo 7, ele tem a visão clara, gente, clara, de tudo que vai acontecer no Apocalipse. Ele vê o trono de Deus, ele vê os anciãos, ele vê o povo adorando, ele vê o povo servindo, ele vê tudo que vai cair. O seu trono eram chamas de fogo, com roda no trono. Ele tinha fogo, ele tinha um rio que emanava, ele saía diante do trono. Ele tem a mesma visão de João. Daniel, ele teve tanto entendimento sobre Deus, sobre as coisas do Pai, que ele foi reposicionado lá no trono de Deus. E ele já veio dizendo pra gente, né? Já veio informando tudo o que aconteceria. De que forma ele viu o inimigo, ele viu... A outra aqui, Poliana, o que você acha de deixar a Bíblia aberta dentro do quarto? Vai pegar poeira. Que vai pegar poeira. Às vezes a Bíblia tá aqui, um exemplo. Tá aqui. Aí, aqui é o capítulo 8 que a gente vai ler amanhã. Aí eu deixo aqui, às vezes, onde eu tô? Aqui. Aí esse aqui é o lugar que a Isabela senta pra trabalhar, que eu tô aqui no escritório. Aí, às vezes, eu pego a Bíblia, deixo ali no cantinho aberta. Aí fica, aí eu, entendeu? Ou eu coloco ali, tem uma mesinha ali de frente, eu deixo ela abertinha já, pra me facilitar no outro dia. Qual efeito isso teve durante esse dia? Zero, nenhum. Pegou poeira. Aí às vezes eu fecho ela, né? Às vezes eu deixo ela aberta, às vezes eu fecho. Eu faço outras leituras bíblicas durante o dia. Aí eu fecho, leio, faço o que eu preciso, depois eu abro e já deixo ela certinha para hoje já chegar, que ela já está no lugar certo, para não precisar de procurar. Você sabe qual é o efeito que a Bíblia aberta tem dentro de casa? Nenhum. Um total de zero. Superstição. A Bíblia aberta, não vai sair uma labareda de fogo de dentro. Não vai. Não é proteção.
A proteção, ela está em você conhecer as escrituras. Conhecer e seguir conhecendo as escrituras. Esse negócio de Bíblia aberta dentro de casa é só para enfeitar, só para deixar bonito, igual posta no Instagram, tá? Não, vou deixar aqui a Bíblia aberta no Salmo 91, que é a minha proteção. Se ele não tiver no teu coração, a Bíblia aberta no Salmo 91 não vai ter nada. Se você não souber que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se você não souber que dirá o Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza. É nele que eu confio, porque é o Senhor que me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele me cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarei segura. A tua verdade é escudo e broquel. Não temereis espanto noturno, nem seta que vai... Entende? Ou você aprende, ou você aplica, ou você vive uma vida bíblica, ou Bíblia aberta dentro da sua casa tem um total de 0 efeito. Poliana, qual é o efeito? Nenhum, 0. Poeira. Passa um paninho e fecha. Se for porque você acha que vai te proteger de alguma forma. Ou pode ser de decoração também, né? Tem gente que acha que é bonito decorar a Bíblia aberta, fica bonito mesmo. Eu acho legal, eu acho decoração. Só. Isso aí não existe não, gente. Enfim, bora voltar. Então, Daniel, ele tem a visão aberta sobre o que vai acontecer. É muito lindo esse livro de Daniel e ele fica tão maravilhado, tão atemorizado que ele fala, me explica o que está acontecendo aqui, me explica. E vem um anjo e explica tudo para ele. No final, como eu li para vocês e eu reli, ele diz, meus pensamentos me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas eu guardei essas coisas no meu coração. O que Daniel viu, o que Daniel experimentou era tão grande, era tão intenso. Uau, era tão uau, sabe? Que ele, um homem sábio, perturbou-se, ficou perplexo, se empalideceu. E tem gente se achando o lindo do evangelho, o que sabe tudo do evangelho. Gente, a gente não sabe nada. A gente sabe nem isso aqui, ó. A gente não sabe nem uma gota. A gente sabe o que a gente sabe. É uma gotinha no meio do oceano. Olha, eu fiquei perplexo. Olha a humildade. Ele era um homem do governo. Entende? Ele foi colocado no governo porque ele era sábio, inteligente, excelente. E olha onde Deus coloca ele, diante do trono, diante da cena do Apocalipse. Olha o que vai acontecer, Daniel. Pã! Uau! Daniel ficou impactado com tudo o que ele viu. Você tem noção do tamanho de Deus? Não resuma Deus ao seu problema. Deus é grande demais para ser resumido ao seu problema. A gente precisa ter o maior cuidado de não resumir Deus ao nosso problema, porque senão a gente pega Deus, coloca numa caixinha e quer resumir Ele à nossa vida. Deus é grande, Deus é lindo, Deus é forte. Se você está vivendo exatamente o que você está vivendo, é porque você precisa viver isso aí. Se eu estou vivendo o que eu estou vivendo agora, é porque eu preciso. Deus é extraordinário, Ele é grande, Ele é fiel, Ele é lindo, Ele é magnânimo, Ele é forte. Ele é enorme. Existem coisas muito grandes para acontecer. Não resuma Deus às suas circunstâncias, porque Ele não cabe dentro das suas circunstâncias. Deus é muito maior do que tudo isso. Sabe quem é a pessoa que vai mudar a sua própria vida? É você. Pode ter certeza que muita coisa que você vive depende só de você, que Deus já fez tudo. Tudo que Deus podia fazer por você, Ele fez. Ele mandou Jesus, Jesus morreu na cruz, Jesus já ressuscitou. E agora é você que precisa levantar e agir. É você que precisa adorar. É você que precisa se submeter à poderosa mão do Senhor. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, hoje nós nos rendemos a Ti com hinos e ações de graça. Nós queremos Te adorar em espírito e em verdade. Queremos Te pedir, Espírito Santo, nos santifica na verdade e nos leva para pertinho de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Ninguém aqui vai reduzir Deus ao nosso tamanho. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele é lindo. Ele é muito lindo. Ele é forte, Ele é poderoso. E Ele é fiel. E principalmente, Ele é galardoador daqueles que nele esperam. Você precisa aprender a entender qual é o tamanho de Deus.
Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 6h45, eu tô aqui pra gente continuar o devocional, que é meu, que é seu, que é nosso. Mas ele é principalmente de Jesus. E é por causa de Jesus que nós estamos aqui todos os dias. Que hoje seja um dia profético, um dia lindo, um dia cheio da presença de Deus na sua vida. Que você consiga testar o tamanho da grandeza de Deus. Ele é grande, gente. Sabe, todas as vezes que você olhar para o céu, você fala, Deus, o Senhor é grande, o Senhor é lindo e o Senhor é forte. Deus é poderoso, Deus é fiel. Ele é grande. Coloca Deus no tamanho dele. Sempre diga, Deus, eu sei que o Senhor é grande. Eu sei que o Senhor viu tudo. Deus viu o que você não viu. Deus estava onde você não estava. Deus ficou ali, Ele sabe de todas as coisas. Meu povo, Deus abençoe. E até amanhã, se Deus quiser.